Oi, meu nome é Alessandra, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ideia que as pessoas têm de que quando uma pessoa entra no caminho da espiritualidade, no caminho do autoconhecimento, essa pessoa se torna um ser de luz que não sente mais emoções como raiva, medo, desespero, enfim. Será que isso é verdade? A resposta é bem simples: não. Não é porque alguém entrou no caminho do autoconhecimento e da espiritualidade que essa pessoa se torna um ser de luz, que é sempre positivo. Nós estamos num mundo dual, né? A luz e a sombra fazem parte de nós. Não é porque somos espiritualistas que nós deixamos de ter a sombra faz parte, e é sobre isso que nós vamos refletir no vídeo de hoje. Muitas pessoas têm uma ideia errônea sobre o caminho espiritual. Essas pessoas acham que a partir do momento que você entra nesse caminho, você é um ser de luz, não sente mais raiva, nem medo, nem nada disso. Você é um ser positivo o tempo todo. E a espiritualidade não é sobre reprimir a nossa sombra, não é sobre você negar o seu lado negativo e viver naquela positividade tóxica de achar que agora você é só luz, sendo que nós não somos. É impossível uma pessoa viver nesse plano aqui, na 3D, e achar que se tornou um ser perfeito, positivo. Ah, não sinto mais raiva, não sinto medo. Você sente, todo mundo sente, é normal. A espiritualidade verdadeira não é sobre negar o que nós somos, é sobre se acolher na sua totalidade. Ou seja, é sobre acolher a sua luz e a sua sombra também. Essa ideia de só vibrar luz o tempo inteiro chega a ser prejudicial. Por isso que muita gente fala da positividade tóxica. Fingir que você não tem mais sentimentos negativos. Agora você só vibra luz, altas frequências o tempo todo. Isso se sustenta? Não se sustenta. Isso não é humanamente possível. Carl Jung já falava sobre a importância da nossa sombra. E o que é a nossa sombra? A nossa sombra é a parte da nossa personalidade que a gente tenta reprimir, esconder da sociedade, porque em algum momento da nossa infância a gente aprendeu que aquilo ali era ruim. Então a gente passou a esconder aquilo. E o caminho espiritual não é sobre você continuar negando a sua sombra, é sobre você conhecer a sua sombra, que é autoconhecimento, é sobre você conhecer a sua sombra e integrar a sua sombra, porque toda luz projeta uma sombra, toda luz projeta uma sombra. Nós estamos no mundo dual, do caos e da ordem, do amor e do ódio, da luz e da sombra, que é essa parte negativa da nossa personalidade, mas que faz parte de nós. É muito doloroso você esconder sua sombra. Alguns exemplos da sombra podem ser aquele espiritualista que prega o amor, mas quando algo sai do controle dessa pessoa, essa pessoa explode de raiva. Ou aquela pessoa que, no secreto dela, ela inveja outras pessoas. Ou até mesmo aquela pessoa que despertou e julga quem não despertou. Isso é o ego da pessoa. Tem muito espiritualista que acha que não tem ego. Todo mundo tem ego. E tá tudo bem sentir essas emoções ruins. É normal, todo mundo sente. Você só não pode fingir que aquilo ali não existe, porque isso se torna muito pior. A partir do momento que você ignora aquilo que você está sentindo, ou você finge que não está sentindo, aquilo ali vai se acumulando, 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 e chega uma hora que você já não consegue mais nem fingir. E aí fica tão exausto que pensa, eu quero desistir do caminho espiritual, não deu certo para mim. Dá certo, só que você precisa se analisar. O que você está sentindo, o que você está transmitindo para o mundo. Será que você sente uma coisa e transmite para o mundo outra coisa completamente diferente? É sobre a gente aceitar quem a gente é e de quais formas a gente consegue lidar com essa tão temida sombra. Com autoconhecimento. Autoconhecimento, autoobservação é você se conhecer, saber como você funciona. O importante é você saber por que que eu tô sentindo isso, por que que eu ajo de tal forma. Aceitação, aceitar que isso é normal. Não se julgue, não fuja do que você está sentindo, compreenda que isso é normal. Faz parte de quem você é.
Tenha autocompaixão de saber que nós erramos, mas que nós podemos evoluir. Quando a gente erra, a gente tem oportunidade de aprender com aquele erro e evoluir. Isso é maravilhoso. Algumas práticas que podem ajudar muito também nesse processo de conhecer a nossa sombra, integrar a nossa sombra, é a meditação. Algumas outras práticas que podem ajudar a lidar com essa sombra é a meditação, a yoga, principalmente a escrita. Quando a gente escreve aquilo que a gente está pensando, depois de um tempo a gente lê e a gente consegue associar. A escrita ajuda muito, porque com o tempo você vai olhar aquilo e vai associar que em determinado momento você estava com pensamentos de tal forma, em outro momento que tal coisa estava acontecendo, o seu pensamento já estava diferente. A escrita é uma ótima ferramenta de autoconhecimento para conhecer as nossas sombras. Espiritualidade não é sobre você negar sua sombra, mas é sobre você integrar sua sombra. É uma ilusão a gente achar que tem que ser iluminado o tempo todo. É humanamente impossível você ser iluminado o tempo todo. Aceita a sua luz, mas aceita a sua sombra também. Porque é nessa união que a gente encontra o equilíbrio, o caminho do meio. Como é importante encontrar o caminho do meio. E o caminho do meio está nesse equilíbrio, de você não ser só tendo luz o tempo todo, e aí você reprime a sua sombra. Chega um momento que você não aguenta mais, aquilo ali explode. Então, sejamos luz, sejamos iluminados, mas sejamos sombra também, porque faz parte. A luz e a sombra são dois lados de uma mesma moeda. E você já sentiu aquela pressão de ser iluminado o tempo todo? Como que você lida com a sua sombra? Já deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte e se inscreve no canal para mais. Beijo! Já revi o vídeo? Esses são os bastidores do meu primeiro vídeo no YouTube. E eu já percebi que para eu olhar para vocês, eu tenho que olhar para essa câmera aqui. Então, é isso, gente. Me desejem sorte. Beijo.